Bom, vamos saber do Iberville Neto o que aconteceu no mercado do boi gordo nesta quinta-feira. Olá, Iberville. Olá, Braga, olá a todos. Braga, o cenário do mercado do boi gordo ele segue firme, com um ritmo de negócios comedido, mais firme e com valores mais próximos das máximas acontecendo um pouco mais frequentemente do que nas últimas semanas. Em outras palavras, sem alterações, mais positivo do ponto de vista de sustentação, tá? E aí o que a gente teve hoje de novidade foi a liberação dos dados de abates do terceiro trimestre. Então, aqui a gente já vai falar dos dados consolidados de janeiro até setembro desse ano, na comparação com o mesmo período do ano passado, mas os dados que saíram hoje foram os parciais do terceiro trimestre. Nós tivemos agora no acumulado até setembro um aumento de 10,9% no volume de animais abatidos. Esse aumento de 10,9%, consequentemente, gerou um aumento de 8,9% na produção de carcaças. E aí alguém pode pensar por que a gente teve um aumento menor da produção de carcaças, porque houve uma diminuição do peso médio de carcaças no Brasil, a gente está regredindo. Não, até houve uma diminuição do peso médio marginal aqui de 0,6% para bois, mas a gente teve um aumento de 2,7% no peso médio de carcaça de novilhos, para vacas estabilidade e novilhas uma queda de 0,6%. Tá? Mas não a justificativa de um aumento menor da produção de carne em relação ao volume de abates, ela é pela participação maior de fêmeas. Se nós temos machos e fêmeas compondo os abates, mesmo que a gente mantenha peso de macho, mantenha peso de fêmea, se a gente colocar mais fêmea na jogada, isso diminui o peso geral de carcaça, consequentemente diminui a produção de carne, ou faz com que a produção de carne tenha aumentado menos do que o volume de animais abatidos. E aí a participação de fêmeas agora de janeiro a setembro de 2023 foi de 42,4%. No ano passado, nesse mesmo intervalo, foi de 38,1%. Tá? E cabe o destaque que o pico de participação de fêmeas, considerando janeiro a setembro, no último ciclo, que aconteceu em 2018, esse pico, e depois veio diminuindo de 19 até 21, ele foi de 43,2%. Ou seja, estamos praticamente no patamar do pico de participação de fêmeas dos abates dos últimos anos, tá? do ciclo anterior. E lá em 2013, o outro momento de maior volume de maior participação de fêmeas de abate tinha sido de 43,8%, tá? Então a gente está falando de um patamar muito próximo. Agora, se isso é o suficiente para que a gente tenha a inversão e daqui em diante comece a, a ter uma retenção de fêmeas, por esse indicador a gente não consegue chegar a essa conclusão. Claro que nesse patamar de abate de fêmeas pode ser já o pico? Pode. Inclusive, na nossa visão, talvez 2024 já seja um ano com alguma redução nessa participação de fêmeas nos abates. Por quê? Porque nós tivemos uma safra de bezerros que deve ter diminuído os nascimentos agora em 2023. Nós tivemos entre 2021 e 2022 uma redução no uso de inseminação artificial, e se a gente usar esse indicador como investimento na cria, como um indicador de investimento, a estação de monta de 2022 deve ter gerado menos bezerros em 23 do que a de 21 gerou em 2022. E os bezerros nascidos em 23 são os bezerros que serão desmamados em 24 e que ajudarão a definir o preço do bezerro. Onde eu quero chegar? Se a gente tiver uma safra um pouco mais tímida de bezerros, e aí eu não estou falando de uma safra enxuta, mas uma safra um pouco menor de bezerros em 2024, isso pode ser suficiente para dar um gás no preço do bezerro. Não estou falando de mercado explodindo, mas dar uma animada no preço do bezerro e tirar um pouco de fêmeas do gancho. Aí, paralelamente, a gente tem esse cenário de seca também, que nós temos observado. Isso pode impactar taxa de prenhez nessa estação atual e, consequentemente, aumentar o descarte nos próximos meses, no começo do ano que vem? Até pode, mas, na nossa visão, o efeito da fase do ciclo ele pode ser mais relevante. Em outras palavras, uma oferta de bezerros um pouco menor pode ser mais relevante do ponto de vista de saída ou não de fêmeas do que a própria taxa de prenhez aí, que tem o seu efeito, mas
a gente sabe que existem muitas adequações que podem ser feitas aí dentro de um sistema de produção, e nem todos os sistemas de produção fazem esse descarte de maneira tão rigorosa sob o ponto de vista zootécnico, né? Muitas vezes esse descarte acaba sendo influenciado pelo mercado. Então, como essa ponderação dita, o ano que vem pode ser um ano um pouco mais firme para preço de bezerro, consequentemente uma menor oferta de fêmeas. E aí, voltando aos dados de abate, a gente deu uma saída boa dos dados aqui para falar de peso de carcaça, mas a gente está falando de um aumento de janeiro a setembro de 10,9% na comparação anual. O abate de machos erados, ou machos bois, né, na categoria do IBGE, aumentou 1,8%, vacas 20,9%, e novilhos 18,7% e novilhas 30,8%. Então, o abate de novilhas foi o que teve o maior crescimento percentual em todas as categorias que a gente acompanha aí. Então, de maneira geral, é isso. Estamos na fase de baixa do ciclo, isso não é novidade para ninguém, mas esses dados vêm confirmando essa participação maior de fêmeas nos abates e que tem gerado uma disponibilidade maior de carne, consequentemente pressionado as cotações quando a gente considera o ano como um todo. O momento atual do mercado é de preços firmes e a gente vê uma recuperação de preços, pelo menos uma recuperação parcial também, porque o ano começou com arroba próximo ali de 280, um número mais arredondado, e agora a gente está com uma arroba em torno de 245, 250, considerando São Paulo como referência. Então, apesar das últimas semanas e meses terem sido positivos do ponto de vista de variação de preços, a gente está falando de um mercado que caiu de maneira relevante ao longo do ano ainda. Tá? Então, essa alta ela é uma recuperação, ela não é uma alta que tem trazido um novo patamar para a arroba nem nada do tipo. Por hoje é só, um abraço e até a próxima. Excelente análise, como sempre, aqui do Iberville Neto, conosco no fechamento do mercado, que fica por aqui. E eu agradeço a todos que estiveram conosco, um bom finalzinho de tarde, início de noite, bom descanso. E lembrando que você pode e deve nos acompanhar, se inscrever nos canais oficiais do Tempo e Dinheiro, prestigiar com o seu like, compartilhar, comentar, curtir. E, lógico, fazer parte também do clube de assinantes do Tempo e Dinheiro. A todos, mais uma vez, muito obrigado e até amanhã.